Olá, meus amigos do Rio de Janeiro. Que bom estar aqui prestando esse depoimento para vocês. Como vocês sabem, o pastor Sérgio me pediu para falar o que aconteceu com a minha vida. E eu me sinto muito honrado de estar aqui partilhando com vocês parte daquilo que aconteceu. Não vai dar para contar tudo, porque é uma história muito comprida. Mas quando eu estava no exército, eu tive uma experiência com um soldado, que era um cabo na verdade, que virou adventista naquela época. E ele, numa situação extremamente inusitada, milagrosa mesmo, ele que estava pedindo para sair do quartel, acabou que ele conseguiu guardar o sábado durante vários anos ainda, né? Dentro do quartel, só confiando no poder de Deus. E a partir do momento que eu vi que o comandante liberou o sábado para ele, o cabo Fábio Petri, era o meu auxiliar, eu era dentista do quartel. E eu pensei a princípio que a benção era para ele, né? Que sorte, eu pensei, eu nem achava que era benção. Mas hoje eu sei que a benção de fato foi para mim. Eu comecei a observar mais a maneira como ele vivia e a maneira como ele agia e principalmente como ele obedecia à palavra de Deus. E eu fiquei muito impressionado com isso. Muito impressionado, de maneira que quando eu estava chegando no meu último ano de quartel, até então eu já tinha feito dezenas, pelo menos uns 20 a 30 concursos públicos, mas eu nunca nem sequer tinha chegado perto, nada, nem perto, sempre, inclusive muitas vezes em péssimas posições. E eu já estava até desistindo do concurso público, e eu estava no meu último ano, e tinha um concurso da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC. Concurso concorrido e tal. Minha mulher até me desanimou de não gastar dinheiro com inscrição, porque não dava certo e tal. Mas aí eu conversei com o Petri, e ele falou que Deus podia me ajudar. Mesmo sem eu acreditar naquilo, eu fiz a minha inscrição. E aí eu conversei mais com ele, e ele falou para eu estudar a Bíblia. O que me interessava mesmo, e ainda me interessa hoje, eram as profecias. E aí ele falou que para entender, eu lembro bem, para entender o Apocalipse, que era o meu objetivo, né, eu tinha que entender Daniel primeiro. E aí então, eu peguei a Bíblia pela primeira vez para estudar mesmo, e comecei a ler o livro de Daniel, né? E aí, quando eu cheguei no verso 8 e vi que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e pediu para não se contaminar, eu fiquei achando que ele quer dizer com isso? Né? Ele vai comer na mesa do rei, era para ser escravo, ia comer na mesa do rei, achei, não estava entendendo, eu achava, ou era um baita do fanatismo religioso, ou tinha alguma coisa ali que eu não estava entendendo. E aí depois que eu vi que ele estava pedindo para, em vez de comer da mesa do rei, comer legumes e beber água, eu pensei, só pode ser fanatismo religioso. Mas aí eu continuei lendo, né? E aí, Deus, no verso 17 ali, deu conhecimento, inteligência de toda cultura e sabedoria. E aí no verso 20, eu nem consegui ler o verso 21, que é o último capítulo, o último verso. Eu vi que eles foram achados 10 vezes, né? Mais doutos que todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino de Babilônia. Aí eu fechei a Bíblia na hora. Na mesma hora eu fechei a Bíblia. E pela primeira vez na minha vida eu acho que eu fiz uma oração sincera mesmo. Eu estava sozinho, né? Eu orei a Deus assim: Deus, se o Senhor existe, se o Senhor de fato, se existe, e se o Senhor de fato é o Deus desse livro aqui, eu vou fazer isso que Daniel fez. Vou fazer 10 dias, porque coincidentemente daquele dia até a prova eram exatamente 10 dias. Eu não tenho aqueles 3 anos ali para ser achado 10 vezes mais douto, mas é exatamente isso que eu preciso. Eu preciso ser 10 vezes mais douto do que eu sou hoje, para poder passar nos concursos públicos que eu sempre quis passar. E aí eu fiz 10 dias comendo legumes, né, do jeito que eu já tinha aprendido alguma coisa com o Petri, já observando ele inclusive, né, e bebendo água.
E os 10 dias se passaram, e eu lembro que antes de entrar para fazer a prova, eu lembro que eu entrei no banheiro, me ajoelhei para orar, e a mesma oração que eu tinha feito 10 dias antes, eu fiz de novo. Mesma coisa, se o Senhor existe e tal, e pedi para que Ele me ajudasse. Afinal, eu estava tentando ser obediente do jeito que eu aprendi ali, do meu jeito, né? E fiz a prova. Só que quando eu terminei a prova difícil, no dia seguinte saiu o gabarito, né? Eu fui conferir na internet e tal. E eu tinha tirado de 0 a 10, tinha tirado 5. Aí eu fui para o banheiro de manhã, depois que eu tinha olhado na internet, e me achei o maior idiota do mundo ter acreditado num livro tão antigo, cheio de fábulas, na época a concepção era essa, né? Que era a Bíblia. Só que quando não foi minha surpresa, que quando chegou o resultado final do concurso, um mês depois, eu estava em primeiro lugar. E aí eu fiquei assim, meu Deus, muito obrigado, você me ajudou, tal, né? Mas aí, racionalizando, logo na manhã seguinte, eu pensei, isso não é bem assim, isso aí é porque eu já tinha feito muito concurso, já estava na hora de eu passar, e eu dei sorte, eu comecei a achar que não era realmente Deus que estava intervindo. Fiz ainda mais 2 concursos aquele ano, fiz a Prefeitura de Araquari, bom concurso também, bom salário, e a Prefeitura de Garuva, que é pertinho ali de Joinville, Santa Catarina. Cidades assim na periferia da grande Joinville, né? Joinville é uma cidade muito grande, tem essas cidades satélites em volta, e essas duas são cidades satélites, né? Garuva e Araquari. E eu não passei. Aí eu tinha outro concurso, uma cidade um pouquinho mais distante, chamada Blumenau, você deve conhecer por causa do Oktoberfest, que tinha um bom cargo também, um bom salário. E eu pensei assim, olha, se deu certo uma vez, quem sabe não dá certo de novo. E eu fiz de novo 10 dias, comendo legumes e bebendo água. Comendo vegetais, né? Só vegetais, e bebendo água. E eu passei de novo em primeiro lugar. Já tinha passado em primeiro lugar na UDESC, e passei em primeiro lugar na Prefeitura do Blumenau. Aí nisso, eu não sou bobo, né? Comecei, toda vez que tinha um concurso, eu fazia isso, né? Que passar no concurso é uma coisa, ser chamado é outra, né? Então fui fazendo, enquanto não era chamado, vários concursos. E fiz o concurso da Prefeitura de Joinville, por exemplo, primeiro lugar. Fiz o concurso da Prefeitura, da Secretaria de Segurança Pública, para trabalhar na Polícia Civil, como dentista da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, primeiro lugar. Ou seja, eu fiquei assim até famoso entre os dentistas, os colegas da minha região, porque eles, quando me viam chegando para fazer a prova, eles já desistiam, né? Alguns já iam para casa, né? E aí veio o concurso da Prefeitura Municipal de Campo Alegre, PSF, o salário assim 3 vezes maior que era pago na região, verbo do governo federal, né? E olha, 94 candidatos para uma vaga, nem vestibular de medicina é tão concorrido, né? E eu até dessa vez não orei daquele jeito que eu orei antigamente, né? Eu orei assim, Senhor Deus, eu acho que hoje vai ser difícil, mas seja feita a tua vontade. Fiz os 10 dias, legumes, água, e qual não foi minha surpresa, pois quando veio o resultado final, apesar de todos aqueles candidatos, com certeza, talvez até muito mais bem preparados que eu em termos de estudo, né? Mas Deus mostrou que para ele não tem nada impossível. E eu fiquei de novo em primeiro lugar, para a honra e glória dele. Eu só tenho uma coisa a mais para dizer para vocês. E eu aprendi isso lendo a Bíblia depois, porque depois que eu comecei a estudar a Bíblia, me tornei um adventista do 7º dia. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Pois foi isso mesmo que ele fez. Mesmo sem eu merecer. Eu apenas me humilhei e obedeci, mesmo sem entender. E ele me exaltou de uma maneira que eu nunca jamais esperava. Que Deus seja louvado na minha vida e também na tua. Deus te abençoe.